Olá a todos, me chamo Gabriel Garcia, sou aluno do quarto semestre do técnico em automação industrial no Instituto Federal do Campus Guarulhos. Essa apresentação é referente à matéria de instrumentação industrial, orientada pelo professor Cat Rosberg, tá? Um trabalho sobre redes, né, comunicação. Eu vou estar apresentando características da rede Profinet e mostrando a abrangência e o quão utilizada ela na indústria, né, para diversos segmentos. Enfim, ao decorrer dessa apresentação, nós vamos destacando cada ponto dessa rede tão utilizada. Bom, para a gente começar falando sobre a Profinet, vou dar uma explicação rápida, né, sobre o que é Ethernet, né? Esses cabos azuis, conforme a imagem aí, onde nós temos em casa, né, os roteadores. Vemos bastante também indústria, a parte de switches, né? E o que é, né? Nada mais é do que um padrão de comunicação de dados, né? Padrão elétrico, padronizado pela norma IEE 802.3, tá? E ele suporta os protocolos do modelo OSI industrial, tá? Esse é o meio de comunicação da Profinet, né? Pela Ethernet. Bom, o que é Profinet, né? Profinet é uma evolução do protocolo Profibus. Profinet começou mais ou menos nos anos 2000, Profibus veio um pouco antes, nos anos 90, né? E ela vem abrangendo, ganhando cada vez mais espaço, né? E a característica, acho que principal dela, conforme a imagem, seria esse único barramento, né? Você vê aí que ela, por um único barramento, ela consegue ter acesso a PLC, HMI, equipamentos em campo, tá? Então, assim, é uma rede de comunicação muito completa, né? Ela usa um padrão aberto de rede industrial, né, baseado na internet, conforme eu falei no slide passado, né? Aquela breve explicação do protocolo de comunicação. E vem sendo cada vez mais utilizada aí no meio industrial, tá? Algumas aplicações, né, do protocolo Profinet, né, seriam um destaque já dispositivos de campo, né, que são leitura de sensores de temperatura, umidade, né, enfim, uma gama aí extensa de sensores. O acionamento de atuadores, sejam válvulas pneumáticas, hidráulicas, motores, tá? Que seria o controle de motores, né, em sincronismo, né, algo muito eficaz e que funciona muito bem. Ela consegue, assim, em tempo exato, se eu preciso ligar um motor junto com algum outro atuador no mesmo instante ou programado para tempos precisos, a rede Profinet consegue atender muito bem essa demanda, tá? E também aquisição de dados, né, que seriam para algum armazenamento, um backup do sistema. Os meios de comunicação da Profinet, né, seria o TCP/IP, né, para parametrização e configuração, né, diagnósticos, tá? Real time, que acho que é uma das características mais especiais aí da Profinet, né, que seria
transição cíclica de dados de processo, né? E sinalização de alarmes e eventos. Seria uma resposta no tempo programado imediato, né? Ou no caso de alarmes e eventos, algo também instantâneo, tá? E também a IRT, né? Que são a transmissão cíclica e sincronizada de dados de processo, né? Suporte por hardware AirTag e variação de 1 microsegundo, né? Essa transmissão cíclica também e sincronizada de dados de processo também muito importante para a indústria, né? Em campo, para acionamento de motores ou válvulas sincronizados, né? Algo muito preciso que a Profinet consegue atingir, né? Por que usar Profinet, né? Destaquei aqui uns principais pontos, né? Que são um padrão aberto de Ethernet industrial para automação, né? E também baseado, né, na internet industrial. Utiliza também o TCP/IP e padrões do TI, né? Tudo também em tempo real, né? Seja leitura ou comandos, né? E permite integração com outras redes de campo, né? Seja algum outro equipamento que seja a Ethernet, né? Não mesmo às vezes o protocolo igual, né, de linguagem, mas dependendo da sua aplicação, conseguindo aí converter esses dados, né, via internet, a Profinet consegue, né, você consegue ter leituras de às vezes um equipamento que não seja no mesmo protocolo, né, de linguagem. Então, assim, é muito abrangente essa rede em relação a isso, né? Por integrar outras redes, outros sistemas que você tenha na indústria. Vou destacar agora seriam as divisórias, né, dessa rede, os subtítulos dela, né? Começar pelo controlador, o I/O controller, né? Seria o meu mandatório do meu sistema, né? Ele age na troca de sinais, né, de ES com dispositivos no campo, né? Tem também acesso aos sinais via imagem de processo, ou até mesmo ele pode ser um CLP, né, um controlador lógico programado. Os meus dispositivos, né, de ES, o I/O device, né, dispositivo de campo alocado ao controlador DS, tá? Seria também sensores e atuadores, tá bom? E o supervisor seria o meu IHM, né, uma estação de área e diagnóstico, com computadores ou dispositivos de monitoramento, né, bem destacado nessa figura, né, entender a alocação de cada alocação e serviço de cada um deles, né, separado. Aqui um pouco mais detalhado sobre as classes, né, o meu I/O controller, né, que pode ser o meu CLP, enfim, né, é chamado também como Prof Drive, né, que seria uma comunicação isócrona, né, para aplicações de motion control, tempos de ações curtos, né, integração de dispositivos de campo descentralizados e TCP/IP para engenharia, diagnóstico e conexão, né. Isso seria na aplicação meu CLP, tocando alguns contadores para acionar motores, atuadores, né, enfim. Uma outra característica do I/O controller, né, ele também pode ser configurado como um I/O device, né, conforme a imagem aqui, por meio de algum switch eu posso fazer com que ele venha um device, né, puxando a mesma porta de internet, né. Por que serviria esse I/O device, né? Facilita o uso da comunicação entre as CPUs, né, comunicação entre CPUs em diferentes projetos, ligação entre controladores diferentes, tá? E evita acopladores PN, tá? Rede mais transparentes.
continuando, né, sobre o device, né, o IO device, que seriam pode ser os meus atuadores, os meus sensores, né, ele pode tanto recebendo comunicação como enviando aí conforme a imagem à direita, né, e fica um sistema bem prático, né, com menos cabeamento, menor número de componentes de hardware e tornando assim uma engenharia mais simples, tá? Enxugando muito o recurso de montagem e estrutura. E aqui uma das características que eu citei logo no início, né, dessa apresentação, né, que é como a Profinet consegue integrar os processos, né? Você vê aqui um Profibus PA, um HART, um FFH1, um Profibus DP, um DeviceNet, né? Com aquele único barramento, né, que nem citado anteriormente, eu consigo comunicação com todos esses outros protocolos, né, com um único só meio, né? Então, assim, você imagina uma indústria que já tem alguma automação antiga e ele precisa fazer melhorias, não precisaria mudar a infraestrutura da automação inteira, né? Você poderia usar já um equipamento, uma outra automação que eu já tenha, né, na minha planta, conseguindo integrar com a Profinet, né? Cortando muito custo, assim, essa seria, assim, acho que a principal vantagem aí da Profinet. Vou passar algumas topologias, né, da construção da Profinet, né? Uma topologia em linha utilizando suítes, né, integrados nos dispositivos, tá? Em árvore ou estrela, e uma redundância em anel, com configuração em tempo real. Essa ilustração, acho que fica bem claro, né? Você vê que ele tem em linha, em árvore, em estrela, tudo, né, ligado ao mesmo tempo, indo para um único ponto do supervisor, né? Então, assim, fica, acho que bem claro a utilização e a facilidade desse tipo de protocolo. Eu trouxe também umas características da rede, né, comparada com a sua antecessora, né, a Profibus, em relação a número de nós. Você vê que a Profibus era 126, a Profinet era 16 milhões, tá? No número de bytes de 244 para 1440, né? E a velocidade em mega de 12 para 100. Então, assim, uma evolução gigantesca, né, em pouco tempo, né? Bom, por ser um protocolo de rede Ethernet, né, ele usa a segurança da ISA 99, né, e conforme a ilustração, né, eu posso trabalhar ele em cadeias, né, com bloqueios, com cibersegurança, né, para evitar qualquer tipo de dano ou hackeamento. Enfim, é uma rede bem segura, tá? Você sabendo programar essa estrutura, creio que vai ser muito difícil ter problema com perda de dados ou hackers, enfim. Eu trouxe também uma comparação aí do custo-benefício, né, em relação a plantas convencionais, né, com a Profinet, né. Você vê aí por esse gráfico, né, levantado um custo aí 40% mais barato, tá, em relação a plantas convencionais e industriais, né. Os pontos
pequenos pontos que eu já citei, até mesmo na economia por cabos, né, por você conseguir utilizar até mesmo talvez uma automação já antiga que você tenha, né, na sua empresa, né? Então, é uma economia muito significativa, né, para você e muito atraente para você aderir, né, a Profinet na sua indústria, né, na sua empresa. Trazer as vantagens, né, de tudo aquilo que a gente foi passado, né, sobre a Profinet, né, seria a fácil instalação, né, um protocolo aberto, né, como eu citei, de conseguir comunicar com outros tipos de rede, um menor custo de propriedade, né, uma manutenção inteligente, sendo remotamente, né, uma economia de energia, né, alta disponibilidade e segurança, né, conforme eu também falei sobre ela ser segurada pela ISA 99, né, e associada à TI. Né. Então, eu acredito que para plantas maiores, assim, a Profinet seja o ideal, tá? Para você conseguir comunicar com diversos equipamentos, né? Enfim, em um só lugar. Bom, para a gente finalizar, né, eu trouxe as referências que eu usei para esse estudo, né, no site da Profibus, a Fertron e alguns vídeos do Márcio Venturelli. Esse assunto é muito extenso, ele pode ser muito aberto, né? Como você tem várias aplicações, vários outros meios, né? Até mesmo de instalação dele. Espero que tenha ficado claro, né, o intuito aí da apresentação. E agradeço a todos a atenção.